Fala pessoal, beleza? Voltando aqui para mais um vídeo. Recentemente eu tinha postado um vídeo sobre fundos de ações e bastante gente gostou do assunto de fundo de ação, bastante gente mandou mensagem para mim e eu vou falar um pouco mais sobre fundo de ação e eu vou levantar também dois pontos principais que pesam contra os fundos de ação. Vamos relembrar o que é um fundo de ação em primeiro momento. Fundo de ação é o seguinte, é você delegar a tomada de decisão no investimento de ações. Então, quando você investe num fundo de ação, você não precisa mais olhar balanço, você não precisa mais olhar resultado trimestral da empresa, você não precisa mais olhar se a empresa está apresentando o resultado de acordo com a expectativa de mercado, você não precisa mais ficar olhando cotação, por exemplo, você não precisa ter vários trabalhos que a maioria dos investidores que não investem no fundo de ação tem. Então você está delegando a tomada de decisão para um gestor do fundo. Então você pega o seu dinheiro, investe no fundo e o gestor do fundo tem a liberdade, de acordo com o regulamento do fundo, obviamente, de escolher as ações que vão compor o fundo. Então isso aí é um fundo de ação. E tem muita gente que argumentou comigo no vídeo passado, e todos esses argumentos se refletem em dois fatores principais. O primeiro fator é relacionado a desempenho. E eu até concordo nesse ponto, relacionado a desempenho, que os maiores fundos do mercado hoje, eles são geridos por grandes bancos. Então, não vou citar nomes aqui, mas esses bancos de varejo aí, que tem agências por tudo quanto é lugar, também oferecem dentro do seu portfólio fundos de ação. E o problema desses fundos é que eles são produtos de balcão. E como qualquer produto de balcão, que você chega lá no banco, seu gerente de banco fala, quero investir em ações, ele vai te oferecer um fundo, como qualquer produto de balcão, dificilmente vai ser uma rentabilidade atraente, tá? Então, a rentabilidade média desses grandes fundos aí, dos tops em patrimônio, né, os que mais captaram dinheiro no mercado, que são dos grandes bancos, a rentabilidade deles está bem aquém da rentabilidade média dos outros fundos. Então, muita gente que argumenta falando que fundo de ação não é rentável, eles geralmente estão olhando aos fundos dentro dos grandes bancos que de fato não são rentáveis. Mas existem outros fundos muito menores no mercado, não é nem questão de tamanho, mas fundos de gestoras independentes que apresentam uma rentabilidade excelente, assumindo um nível de risco bem confortável, digamos assim. Então, muita gente que argumenta com relação à rentabilidade, geralmente está olhando dentro dos grandes bancos a rentabilidade dos grandes fundos, o que não é uma realidade para a maioria dos outros fundos do mercado, tá, pessoal? Então, questão de rentabilidade, fundos de ação são bem rentáveis sim, porém não os dos grandes bancos oferecidos aí no balcão. Segundo ponto é relacionado a taxas, e eu até entendo que muita gente, tem até alguns youtubers aí que são meio que contra fundo de ação. Mas até uma característica aí, o youtuber que ele faz o vídeo aqui, que nem eu estou fazendo para vocês, muitas vezes ele sabe analisar uma ação. Então o perfil de investimento do youtuber, do cara que está dando a dica na internet aí, provavelmente é muito diferente do seu que investe em ação. Por quê? Porque o cara sabe analisar. E a maioria das pessoas que assistem esses youtubers aí não sabem fazer a análise completa das ações. Então, até uma questão de característica de que quem faz o vídeo provavelmente deve ser bem diferente de quem assiste. Então, o fundo de ação, né, pessoal, é justamente você delegar a tomada de decisão. E se o cara sabe ter a tomada de decisão, ele não precisa delegar isso. Então, até uma curiosidade para vocês. Mas voltando ao segundo ponto. O segundo ponto é relacionado às taxas, tá? E qual que é o grande... Existem duas taxas principais aí nos fundos de ação. A taxa de administração e a taxa de performance. Vamos falar primeiro da taxa de administração. A média do mercado, tá? O que é a taxa de administração? É justamente o gestor do fundo ser remunerado para contratar analistas, contratar o cara que vai falar no site de RI da empresa, o cara que vai para as apresentações de resultado, apresentação de balanço das empresas. Então, a taxa de administração serve para o gestor do fundo contratar essas pessoas para fazer justamente a administração do fundo, o que é extremamente importante, tá, pessoal? Então, a primeira taxa, ela é essencial e todos os fundos cobram. A segunda taxa é a taxa de performance. E muita gente vai até argumentar que não deveria existir taxa de performance.
Mas os fundos que não cobram taxa de performance são justamente os fundos que têm as performances menores. Então a taxa de performance é boa. Então muita gente vai falar, Matheus, como você está falando que taxa de performance é boa? Que mentira é essa? Não, pessoal, taxa de performance é uma coisa positiva. Por quê? Porque se o gestor faz um bom trabalho, ele deveria ser remunerado por isso. Então, qual que é a métrica para a gente avaliar a performance? É um negócio que a gente chama de linha d'água. O que é linha d'água? É o gestor bater algum índice. Então, por exemplo, se o Ibovespa rendeu 10% no ano, mas o gestor do fundo conseguiu entregar uma rentabilidade de 20%, a diferença de 10 para 20 é a rentabilidade real acima do índice. E a linha d'água é os 10% do índice. Então, se o gestor bateu o índice em 10%, de 10 para 20, ele deveria ser remunerado como uma taxa de performance. Geralmente, os fundos de ação, eles remuneram em 20% sobre a linha d'água. Então, no caso aqui que eu estou dando exemplo, se o Ibovespa deu 10 e o fundo deu 20, a diferença é 10%, 20% da diferença é a taxa de performance. Então a taxa de performance é uma coisa muito positiva dentro dos fundos de investimento, tá? E se você somar a taxa de administração mais a taxa de performance, na maioria das vezes vai ser uma rentabilidade maior do que a maioria das pessoas consegue investindo por conta própria. Então, muita gente que argumenta que fundo de ação é ruim é porque ou provavelmente não tem o perfil de investir em fundos de ação, ou porque argumenta relacionado às taxas, taxa de administração e taxa de performance. Mas lembrando, pessoal, existe muito fundo bom no mercado, existe, por exemplo, fundos de small cap que investem em pequenas empresas, que têm um grande potencial de retorno, existem fundos no mercado aí, como os da Brasil Capital, por exemplo, que de 2008 para cá entregaram rentabilidades de mais de 1.500%. Então tem muitos fundos bons no mercado que entregam boa rentabilidade alinhado a bom controle de risco, boa gestão de risco e você delega toda a decisão aí de investimento em ações. Então, para o vídeo de hoje até ficou um pouco mais longo, mas para fundos de investimento em ação, os dois maiores argumentos foram respondidos aqui nesse vídeo, que é rentabilidade baixa, o que não é verdade, em alguns grandes fundos dentro dos grandes bancos é verdade sim, e as taxa de administração e taxa de performance que também já foram respondidos. Para o vídeo de hoje era isso, pessoal. Muito obrigado para você que ficou até o final. Não esquece de se inscrever, para você que está assistindo no YouTube, não esquece de se inscrever no canal lembrando, pessoal, se você tiver interesse em investir, seja em fundo de ação ou qualquer outro tipo de investimento, fala comigo, que eu sou assessor de investimentos e eu vou poder te ajudar a investir melhor. Muito obrigado e até um próximo vídeo.